Olá, caros alunos. Iniciemos mais uma aula de História da Filosofia. Nós já falamos em aulas anteriores aí sobre o Iluminismo. Nesta aula nós vamos falar um pouquinho sobre o liberalismo na França, que teve como principais expoentes Voltaire e Montesquieu. Embora o Iluminismo tenha se desenvolvido na França, é na Inglaterra, por meio do pensamento de Locke, que a gente deve identificar as origens do liberalismo. Então, John Locke, do qual a gente já falou anteriormente, ele influenciou muito o pensamento iluminista francês, não apenas por sua teoria empirista do conhecimento, ou seja, aquela que falava que toda a origem do conhecimento vem da experiência, mas também por seu pensamento liberal. O principal filósofo a fazer defesa do absolutismo foi o Hobbes, Thomas Hobbes, também a gente já falou sobre ele. Locke, por sua vez, além de combater a doutrina do direito divino dos reis, aquela ideia de que o rei teria o direito divino de governar, era um representante de Deus na Terra, ele procurou rebater também os argumentos hobbesianos em dois tratados sobre o governo civil. Para ele, os homens em estado de natureza são livres, iguais e independentes, podendo dispor de seu corpo para o que desejarem, desde que isso não prejudique os demais. Essa é a lei da natureza, e quem a transgride, que é um criminoso e deve ser castigado. Assim, a vítima tem o direito de guerra, que é castigar o criminoso. Mas como isso tem o inconveniente de que o julgamento feito pela vítima pode ser parcial e injusto e o castigo excessivo, os homens decidiram renunciar à sua liberdade natural por meio de um pacto, entregando a um corpo político, o governo, o seu direito de executar a lei natural, para que garanta a segurança, o conforto e a paz da comunidade. Então, ou seja, é um pacto, um contrato social. Para cumprir esses objetivos, o corpo político deve ser dividido em poderes. Então, ele vai defender que deve ser dividido entre o legislativo, aquele que faz as leis, que seria o principal, e a ele subordinavam-se o executivo, que aplica as leis, e o federativo, que cuida das relações com outras comunidades. O que legitima o poder político, segundo Locke, é a adesão ao pacto feito pela maioria. Portanto, quando não há o consentimento da maioria, não há uma lei legítima, e sim uma lei arbitrária, uma arbitrariedade, que é o que ocorre, por exemplo, nos governos despóticos. Então a gente sabe que no despotismo acontecia isso, uma arbitrariedade. Outra concepção importante do liberalismo lockeano é a de que a propriedade privada é o resultado do trabalho, isto é, algo que resulta do trabalho de cada indivíduo sobre a natureza e que assim se incorpora a seu corpo. Por isso, qualquer atentado à propriedade privada é uma transgressão à lei natural e deve ser reprimido e castigado pelo corpo político. Locke também vai defender a tolerância religiosa na sua obra Carta acerca da Tolerância. Para ele, a intolerância resultava de uma confusão entre autoridade política e autoridade religiosa, ou entre comunidade e igreja. Então, além disso, as limitações do entendimento humano não permitiram decidir racionalmente sobre questões religiosas. Por isso, Locke vai dizer que a tolerância para os defensores de opiniões opostas acerca de temas religiosos está tão de acordo com o Evangelho e com a razão que parece monstruoso que os homens sejam cegos diante de uma luz tão clara. O nome mais destacado do liberalismo, no entanto, foi o francês Voltaire, que na verdade é um pseudônimo, O nome dele era François-Marie Arouet. E, na verdade, ele é muito conhecido exatamente pelo caráter sarcástico dos seus escritos, Ele era um agitador, panfletário, satirista feroz. Sabia que educar apenas não bastava para promover o progresso e a felicidade geral. Para ele, sem liberdade, um direito fundamental de todos os homens, não haveria o fim de prepotência dos poderosos e das injustiças sociais. Voltaire, inclusive, vai influenciar muito outros países, como o Brasil, por exemplo.
Dizem que ele que disse essa frase. A gente não tem isso por escrito, né, uma fonte segura, mas dizem que ele dizia o seguinte: posso não concordar com nenhuma palavra que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de dizê-la. Se ele não disse essa frase, pelo menos é algo que tem muito a ver com o pensamento dele, né? Ele foi um principal propagandista dos ideais libertários do iluminismo. Ele escreveu com humor e inteligência contra a religião, a metafísica, a superstição, os fanatismos e os preconceitos. Embora criticasse violentamente a Igreja, ele não era ateu, como grande parte dos filósofos iluministas. Ele dizia que a opinião de que há um Deus enfrenta dificuldades, mas a opinião contrária profere absurdos. Os argumentos de Voltaire, expostos em seu Tratado de Metafísica, são favoráveis à existência de um ser superior, que tudo teria criado e que se revela à humanidade por meio da natureza, da regularidade de suas leis, como uma espécie de relojoeiro divino. Então, é como se fosse um grande relojoeiro. O Deus e a natureza, a humanidade, fosse exatamente esse relógio. Voltaire, ele não viu utilidade nas discussões sobre a essência de Deus. Ele vai falar, com esse conhecimento alguém poderia ser mais justo? Seria melhor marido, melhor pai, melhor patrão, melhor cidadão? Após um exílio de 2 anos na Inglaterra, ele acabou tornando-se também um dos principais defensores do liberalismo político e da tolerância religiosa, que foram propostos inicialmente por Locke. O que é tolerância? Ele vai questionar no dicionário filosófico dele. Na verdade, ele tem um livro que chama-se Dicionário Filosófico, que são vários, ele vai trazer alguns temas interessantes e vai abordar de forma livre e até bem humorística sobre vários conceitos, por exemplo, alma. Nesse caso aqui ele vai falar sobre a tolerância. Ele vai falar que é o apanágio da humanidade. Somos todos cheios de fraquezas e de erros. Perdoe-nos reciprocamente as nossas tolices. Tal é a primeira lei da natureza. A separação entre política e religião também é apregoada pelo francês Charles-Louis de Secondat. É o Barão de Montesquieu, que foi um dos principais teóricos do liberalismo político. Buscando analisar o homem em sociedade, Montesquieu dizia que não apenas o corpo político e as leis governam os homens, mas muitas outras coisas. Por exemplo, o clima, a religião, os costumes, os exemplos das coisas passadas. Para ele, juntos, estes outros fatores formam o espírito geral de uma sociedade. Numa república, por exemplo, a educação busca formar cidadãos virtuosos. Já no despotismo, ela procura introduzir o medo no coração das pessoas por intermédio da religião. Montesquieu ele vai definir a liberdade como o direito de fazer tudo o que as leis permitem. Dedicou-se à tarefa de verificar em que condições esse direito seria o mais amplo possível. Ele propôs, então, a divisão clássica do Estado em legislativo, executivo e judiciário, que inclusive é a que a gente tem aqui no Brasil hoje. Nessa divisão, cada poder deve agir independentemente, mas ao mesmo tempo em articulação com os demais poderes, de modo que eles se limitem mutuamente. Então, de acordo com Montesquieu, só esse equilíbrio de forças que vai impedir as arbitrariedades e vai propiciar o máximo de liberdade em cada indivíduo. Então, gente, espero que tenha sido uma aula rápida sobre o liberalismo na França, que, na verdade, teve origem na Inglaterra. Qualquer dúvida, crítica ou sugestão, podem deixar nos comentários para poder a gente acabar esclarecendo um pouco mais ou voltar em vídeos anteriores, especificando um pouquinho mais, por exemplo, sobre Locke, Hobbes, Montesquieu. Até a próxima aula.